Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 6 do livro de Esdras, da Bíblia Sagrada. O rei Dário confirma a ordem de edificar o templo. 6:1, Esdras 6:1. Então o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia. Esdras 6:2. E em Acmetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim, Esdras 6:3. No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Glória a Deus, aleluia. Esdras 6:4. Com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Esdras 6:5. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou no templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Esdras 6:6. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estáis de além do rio, apartai-vos dali. Esdras 6:7. Deixai-os na obra desta casa, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Esdras 6:8. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa, e estes homens, para que não sejam impedidos. Esdras 6:9. E o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros, para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta. Esdras 6:10. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Esdras 6:11. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. Esdras 6:12. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto, apressadamente se execute. Esdras 6:3. Acaba-se o templo e é consagrado. Então Tatenai, o governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim fizeram apressadamente, conforme o que decretara o rei Dário. Esdras 6:14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras 6:15.
E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dário. Esdras 6:16. E os filhos de Israel, e os sacerdotes e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. Glória a Deus, aleluia. Esdras 6:17. E ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Esdras 6:18. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões, para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme o escrito no livro de Moisés. Esdras 6:19. E os que vieram no cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Esdras 6:20. Porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Esdras 6:21. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscar o Senhor, Deus de Israel. Esdras 6:22. E celebraram a festa dos pães asmos, os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Vejamos alguns comentários aqui com relação ao capítulo 6, que acabamos de ler. Então diz assim, Esdras 6, entre 13 e 15, tem o seguinte comentário. O templo foi concluído no mês de Adar, em 515 a.C., cerca de 70 anos depois da sua destruição. Apesar de não ser mais uma nação, o remanescente de Israel conseguiu estabelecer uma identidade na região, como sendo a comunidade do Templo de Jerusalém. E Esdras, entre 16 e 22, tem o seguinte comentário. Os filhos de Israel se mantiveram separados dos gentios da terra. O pré-requisito para buscar a Deus era manter distância dos povos ímpios. Como adoradores de um Deus santo, os judeus também deviam ser santos, algo impossível caso participassem das práticas das nações ao redor, que incluíam o sacrifício de crianças, adivinhação, consulta médios e feitiçaria. Os judeus que se misturavam com os pagãos não tinham lugar na comunidade exclusiva. Infelizmente, o espírito de fidelidade demonstrado aqui não durou muito tempo. Bem, então, nós encerramos hoje a leitura do capítulo 7 do livro de Esdras, da Bíblia Sagrada, né? E aqui, nesse painel, tem escrito um cartazinho, né? Com a palavra paz, que é o que nós mais precisamos. Paz, muita paz no coração, na alma e na mente. E aí tudo vai ficar mais fácil. E não podemos deixar de dizer ao nosso Senhor Deus, obrigada. Amém, aleluia, glórias a Deus. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. Meu nome é Lúcia Marques e o nosso canal, Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro.